Olá, eu vou resolver essa questão. Uma gangorra é formada por uma haste rígida AB, apoiada sobre uma mureta de concreto no ponto C, como na figura. As dimensões são AC igual a 1,2 metro, CB igual a 1,8 metro, DC, CE, DE são iguais a 1 metro. Quando a extremidade B da haste toca o chão, a altura da extremidade A em relação ao chão é. E essa questão está dizendo que tem aqui uma mureta de concreto, aí tem a haste. Quando a haste toca o chão, no ponto B, aí o problema é que é saber a altura A, a altura do ponto A em relação ao chão. Aí traçando a altura aqui, eu traço um ponto de A até o pé da perpendicular do chão aqui. Formar um ângulo de 90 graus. De A até C é 1,2 metro. E de C até B é 1,8 metro. Aí tem os segmentos aqui, D, os pontos D e E. Aí essa medida é de 1 metro, assim como o CE e o CD. Ou seja, esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, tem os lados de mesma medida. Vou chamar o pé da perpendicular de ponto F. Para calcular isso aqui, eu poderia usar a semelhança de triângulos da seguinte maneira. Do ponto C, eu vou traçar a altura do triângulo equilátero. Aí é só fazer um segmento que vai do ponto C até o lado oposto, até o ponto médio do lado oposto. Eu vou colocar M aqui para o ponto médio. Aí, se eu souber o valor da altura do triângulo equilátero, eu posso usar a semelhança de triângulos, porque esse triângulo aqui, o maior, semelhante ao triângulo menor. Então, primeiro, eu vou calcular aqui a altura do triângulo equilátero. A metade do triângulo equilátero é um triângulo retângulo. Aqui, C, M, E. Aí é reto no vértice M. A hipotenusa tem medida 1, já que o CE tem valor de 1 metro. Esse segmento CE é hipotenusa porque ele fica oposto ao ângulo de 90 graus. Os outros dois lados são os catetos. Então, o ME, ele é um dos catetos. Como o M é o ponto médio, então, a metade de 1 vai ser meio. Então, esse lado aqui vale meio. E eu, a princípio, estou calculando a altura do triângulo retângulo aqui, que é a altura também do triângulo equilátero. Aí,
basta fazer o seguinte procedimento. Como é um triângulo equilátero, um triângulo retângulo, eu vou usar teorema de Pitágoras, que diz que a soma dos quadrados catetos, um dos catetos é o H, a altura do triângulo retângulo, e o outro cateto é meio, meio ao quadrado. Aí a soma dos quadrados catetos é igual aí a hipotenusa ao quadrado. Fazendo as operações, h ao quadrado mais essa potência vai ser 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. 1 ao quadrado é 1. H ao quadrado é igual a 1. Esse 1 quarto passa para o outro lado da igualdade, fica menos 1 quarto. H ao quadrado é igual. 1 inteiro menos 1 quarto vai ser 3 quartos. Agora, eu vou fazer aqui o seguinte. Vou colocar a raiz quadrada em cada lado da igualdade. Raiz quadrada ao quadrado é o valor do radicando, então é h. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 3 não tem exato, então vou manter dessa forma aqui. Pronto, eu achei o valor da altura, que é o cm. A altura aqui do triângulo equilátero. Eu vou apagar esse triângulo equilátero, que agora que eu já tenho o valor da altura, que é raiz de 3 sobre 2, agora eu vou usar a semelhança de triângulos. Lembrando que eu quero calcular é o valor do AF, a altura de A. Aí esse triângulo maior, o triângulo ABF, esse triângulo é semelhante ao triângulo aqui menor. Então, aqui semelhante ao triângulo CBM. Eles são semelhantes porque aqui eles têm um ângulo de 90 graus, os dois são triângulos retângulos, eles têm um ângulo comum, que é o no vértice B. Como eles já têm dois ângulos respectivamente congruentes, o terceiro também vai ser congruente, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre constante, é sempre igual a 180. Agora eu vou fazer aqui as operações. Eu quero calcular o AF. Eu vou colocar o AF, então, vindo primeiro, que é o valor do x, que é o x. Aí, no triângulo ABF, o lado AF, os ângulos adjacentes têm dois traços e o ângulo reto. No triângulo CBM, o lado que tem os ângulos adjacentes com dois traços e o ângulo reto é o CM. Aí o AF é proporcional ao CM. Agora eu vou novamente aqui no triângulo maior escolher um lado que tenha medida, é claro. Eu vou escolher então o AB. É o lado correspondente no triângulo menor vai ser o CB. Já que o AB e o CB, os ângulos adjacentes têm
dois traços e um traço. Substituindo os valores, o AF é o X, CM é raiz de 3 sobre 2, o AB é 3, já que AC vale 1,2 e o CB vale 1,8. Então, 1,2 mais 1,8 é 3. E o CB? O CB é 1,8. Só que eu vou fazer o seguinte aqui. Nesse espaço aqui, 1,8, eu vou colocar ele em uma fração. Ele está decimal, eu vou colocar ele em uma fração irredutível. Só fazer o seguinte, tem 1,8. Eu vou escrever uma fração, no numerador eu vou colocar o número sem vírgula. E no denominador eu vou colocar potência de 10. Uma potência de 10 ao número de zeros vai ser o número de casas decimais. Tem uma casa decimal, então vai ser um zero só, então vai ser 10. Aí agora eu vou reduzir essa fração aqui, deixar ela na forma irredutível. É só dividir pelo máximo divisor comum, numerador e denominador. 18 dá para dividir por 2, que dá 9. E 10 dividido por 2 dá 5. Agora, não tem mais jeito de dividir, não tem máximo divisor comum, não tem divisor comum. Eles são primos entre si, 9 e o 5. Então, 9 sobre 5 é o valor de 1,8. Agora eu vou continuar aqui. O x vai ser igual. Eu vou multiplicar o raiz de 3 sobre 2 vezes o 3. Então, vai ficar 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Dividido por 9 sobre 5. 3 raiz de 3 sobre 2. Aí eu vou fazer o seguinte. O sinal aqui de dividir, esse operador, eu vou trocar por vezes. Para isso, aí aqui o denominador, eu vou fazer o inverso. Essa fração, 9 sobre 5, vou fazer o inverso dela. O inverso dela é 5 sobre 9. Posso dividir 3 por 3, que dá 1. E 9 por 3, que dá 3. Aí, 1 vezes 5 é 5. Aí ficou 5 raiz de 3. E 2 vezes 3, 6. O valor da altura é 5 raiz de 3 sobre 6. Aí, analisando as alternativas, tem a letra D.